Muito boa tarde para você que nos assiste. Hoje, Consulta ao Doutor fala sobre o aleitamento materno, a importância desse ato de amor e da introdução alimentar, que é uma fase também cheia de dúvidas, né? Geralmente casa ali com o momento em que a mulher volta ao trabalho, né? Que a família volta à sua rotina normal e modificada depois da chegada do bebê. Toda criança chega e gera um monte de dúvidas, não vem com o manual de instruções, os pais também, mesmo os que têm mais de 1, 2 filhos, dizem que cada um é diferente, que as dúvidas vão se renovando, diversificando. Aproveita a oportunidade para ligar para cá e fazer a sua pergunta. 0 Operadora 11 3337 5886. Você também participa pelas nossas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/, Denise Luque. No meu Instagram também espero por você, @Denise Luque. Você que gosta do Instagram, quer saber mais dos bastidores, @TVHit. E muito bem-vindo você que nos assiste através da plataforma do YouTube. O canal é Hit TV. Já que você está por aí, se inscreva e ative as notificações para não perder nada da nossa programação. Depois de cada programa, o vídeo fica disponível nessa plataforma para você poder ver e rever a hora que você quiser. Hoje eu tenho o prazer de receber a médica, pediatra e gastropediatra, doutora Bruna Briones Corrêa. Doutora, adoro te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite, eu também amo vir aqui. Hoje a gente fala sobre 2 assuntos que são muito importantes. Aleitamento materno, fundamental. Com certeza. Uma bandeira realmente a ser levantada aí, né? Precisa de uma rede de apoio, de um suporte que talvez algumas pessoas nem possam imaginar quão importante é isso, né? E você precisa do apoio do médico também. O pediatra, não sei se você concorda comigo, mas ele acaba sendo o médico dessa família, né? Essa mãe, muitas vezes, prioriza levar o filho ao pediatra, mas ela mesma não fez o retorno dela no ginecologista depois do parto, né? Então, você acaba tendo essa atenção, dando essa orientação, que é super importante. A introdução alimentar também dispensa comentários, né? Muita coisa mudou décadas para cá e há um conflito de gerações até. Então, avós cuidando dos seus netos, as mães precisam brigar, entre aspas, ali, defender o que hoje é estabelecido. Alinhar, né? Para alinhar tudo isso, porque a gente precisa dessa ajuda, né? A gente vai precisar das outras gerações também para ajudar. Vamos começar pelo aleitamento. Bem-vinda, né? Essa ajuda. Bem-vinda essa ajuda. Precisa. E os médicos dizem bastante isso. Aceite ajuda. Adapte isso, porque você vai precisar. Às vezes tem aquela pessoa que, não, eu vou conseguir fazer tudo sozinha. Você até pode conseguir, mas é importante ter ajuda. E, na verdade, é um mundo, né? Um nenenzinho daquele tamanho, 50 centímetros, que avassala né? O mundo inteiro, a família inteira, né? A rotina toda. Então, a ajuda é bem-vinda e necessária sempre. Agora, você falou do pediatra, é o médico da família, e é verdade, ele é o médico da mãe. Eu falo que eu sou, né, pediatra das mães, assim, a médica das mães. Pediatra das mães, dos pais, das avós, da família toda. É um pouquinho psicólogo também, eu acho que tem que ser, tem que entender o que está acontecendo na cabeça da mãe, principalmente no puerpério, né, aquele início de vida do bebê. A gente vai falar da introdução alimentar, né? A fase que a mãe também está voltando ao trabalho. Essa fase também é tão complicada psicologicamente falando para essa mãe, né? Tem mãe que se sente muito mal e voltar, às vezes 2 meses antes já está sofrendo na licença maternidade, né? Com o fim da licença maternidade. Então é importante, sim, o pediatra estar atento, né, a tudo que está acontecendo. Você tem alguns diferenciais que a gente também vai abordar aqui durante o programa, que você é consultora de amamentação, né? Sim. E também do sono. E a gente sabe que a parte, como está a mãe, reflete em como está a criança, como a criança dorme, como ela se comporta. Durante o programa a gente vai falando sobre tudo isso também. Vamos começar sobre o aleitamento materno. Para começar, as mamas precisam de algum preparo? Então, durante a gestação, precisa fazer alguma coisa? Não, o preparo é realmente não fazer nada. Esse é o preparo. Antigamente se usava bucha vegetal para deixar o mamilo mais grosso. Na verdade, o que isso faz é mais machucar o mamilo. E aí realmente complica tudo, né? Então, para quando vai iniciar a amamentação, esse mamilo já está super sensível. Então, hoje não há necessidade de nada. Se quiser deixar um pouco ao sol, pode deixar, mas também não é obrigatório. Então, hoje o preparo é não prepararem. Perfeito. E uma coisa que é interessante, que sempre as mães perguntam é, o bebê nasce
sabendo mamar. Hoje tem a hora de ouro, né, que é a Golden Hour, que eu também acho super importante. Fala-se muito do parto, mas eu acho que esse é o momento mais importante, né? Quando a criança nasceu saudável, independente da via de parto, e você vai oferecer para ela esse primeiro momento, né? Tem aquele primeiro olhar, contato, né? O primeiro contato, olho no olho ali com a criança. Fala um pouquinho sobre esse momento, a importância disso até para dar a continuidade. Às vezes a criança nem mama, ela só vai ao peito, né? Explica um pouquinho pra gente. Não é efetivamente mamar, mas é colocar a criança ao peito. Então, na verdade, a Golden Hour, ela é o clampeamento tardio de cordão umbilical que a gente tem feito. O bebê entra em contato pele a pele com a mãe e isso faz com que eles troquem bactérias. Então, bactérias boas da mãe vão em contato com o bebê e isso já faz com que a imunidade do bebê mude também e melhore a imunidade do bebê a longo prazo. E o contato pele a pele é sensacional. A verdade é que acho que não tem nada para descrever esse primeiro olhar da mãe com o seu bebê e o primeiro contato. Então, faz com que ela tenha um prazer enorme naquele momento e também ajude na descida do leite mais tarde. Então, a mãe não nasce, o bebê não nasce com a mãe já produzindo leite maduro. Então, a descida do leite vai acontecer em torno de 72 horas ali depois do parto. E isso, essa Golden Hour ajuda na descida do leite, é super importante. E aí o bebê vai ter o contato com o peito, ele pode mamar, assim, sugar bem, como pode ficar só ali curtindo aquele momento, não tem problema. A Golden Hour está feita e é incrível mesmo. Agora, as mães costumam ficar assim, nas primeiras 72 horas, eu ainda não tenho leite. Não é leite, ainda não desceu. Como se fosse algo ruim. Não, o que está ali é pro bebê, é o ideal para o bebê. É o primeiro leite da mãe, é o colostro. Esse leite, ele vem em pouca quantidade mesmo, então dá aquela impressão de, meu leite não desceu. O que acontece? Esse colostro ele é rico em vacinas, né, em imunoglobulinas, é um leite mais concentrado. E esse bebê, quando ele nasce, ele tem um estômago que tem uma capacidade aí de 5 ml. Então, assim, é pouquinho, né? Isso vai mudando ao longo dos dias, mudando até que bastante. Mas, no geral, ele não tem necessidade de mamar um montão. Inclusive, esses dias eu fiz uma visita na maternidade e aí já tinham entrado com 30 ml de fórmula para um nenenzinho que a mãe não tinha descido leite ainda. Vamos pensar que esse bebê não aguenta tudo isso. Então, às vezes, até mama. Mas ele vai ficar horas dormindo, porque aquele leite é muito leite para um estômago pequenininho. Então, a gente tem que entender direitinho o que está acontecendo. O colostro é um leite que vem em menor quantidade. Aquele bebê, o bebê que nasce, ele tem como se fosse uma reserva, ele segura umas 6 horas sem mamar, a gente vai sempre pontuando isso direitinho, e se tiver necessidade pode se retirar o colostro da mãe, vamos supor que o bebê não está conseguindo abocanhar, o bico é muito grande, a boca do bebê é muito pequena, você tira esse colostro da mãe e dá ali com colher mesmo para o bebê. Então, para não precisar entrar com um copinho com a fórmula nesse primeiro momento. Tudo tem que ser avaliado, né? Se o bebê está muito hipotônico, muito molinho, às vezes tem alguma real necessidade, mas tem que ser avaliado e ponderado direitinho. Por isso eu acho fundamental, nós já falamos isso aqui outras vezes e cada vez que eu encontro um pediatra eu defendo essa ideia, que é de já escolher o pediatra, porque no hospital, veja bem, você até escolhe, você vai visitar o hospital, você escolhe muitas vezes, outras não, né? Mas você pode até escolher o hospital, mas a equipe que está lá não é sempre a mesma. Você pode dar super sorte de ser um profissional excelente, também pode acontecer o contrário, né? Alguém que não te conhece, você não conhece, é um momento de fragilidade, apesar de ser o momento mais lindo da vida, da família, mas né? De muita fragilidade. Mas é muita fragilidade. Saber ter o profissional ali para conversar, mesmo que ele não esteja ali naquele momento, mas que você possa fazer uma pergunta, avaliar, e até no momento em que o hospital disse que precisa dar uma fórmula, você chama ele para ele avaliar isso. Aciona, né? Você acha isso bom? É isso mesmo, eu acho ótimo. Na verdade, assim, a mulher engravidou, ela tem toda uma preocupação. Como que eu vou estruturar minha vida agora, o meu trabalho, quem vai ser meu obstetra, vou fazer um enxoval fora, não vou, o que eu tenho que comprar para o bebê, o quartinho do bebê está pronto. Eu acho que o foco é muito na gravidez e no parto em si, né? Fazer o parto, chegar o bebê, mas não efetivamente como vai ser a vida depois. Então, o pediatra, ele tem um papel fundamental já antes realmente desse bebê nascer, com todas as orientações para os pais, então na consulta pré-natal, com o próprio pediatra, em orientações
gerais de sono, de cuidados, de amamentação, que são super importantes, e também dessa Golden Hour, que tem muitos pais que não conhecem, como que é feito, o que o bebê precisa realmente ou não durante o parto. Tem algumas coisas, colírios, que se usam de rotina que não são necessários em determinados momentos, então é importante os pais saberem disso. E para eles terem essa orientação mesmo durante o parto e nas primeiras horas que o bebê ainda está na maternidade, com certeza, eu acho que faz toda a diferença. Você ter um profissional que você pode confiar, que você está confiando ali naquele momento, faz toda a diferença. Você pode, ele falou isso, então tá bom, então eu vou ficar tranquila. Não tenho certeza do que esse médico falou, eu não conheço, ele às vezes é um profissional excelente, mas eu não conheço, estou na dúvida, né? Então é importante realmente ter um pediatra para chamar de seu, né? Sim, sim. Porque aí você confia de fato, né? Porque pode ser que o outro seja também excelente, mas sem confiança você não consegue ficar tranquila. E tudo que deixa a mãe tranquila, na minha opinião, tranquiliza o bebê também. Com certeza. Isso é estudo científico, viu? É real isso mesmo. Uma mãe tranquila, uma mãe menos ansiosa, tem um bebê que tem menos cólica, que chora menos. Então, tudo isso é importante. E a mãe estando tranquila, ela produz, não é nem que ela produz mais leite, ela libera mais leite da mama. Então, uma mãe muito ansiosa, muito estressada, ela tem a adrenalina aumentada. E essa adrenalina faz com que os ductos mamários como se fechassem. Então, o leite não sai da mama. Então, se você for colocar numa receita o que a mãe precisa ter para ter bastante leite, acho que a primeira coisa é diminuir o nível de estresse. A gente sabe que um pouquinho de estresse, de privação de sono vai ter, mas diminuir o nível de estresse. E aí tem mais coisas que a gente pode falar, né? Ingerir bastante líquidos, colocar o bebê no peito para sugar, que também é um dos principais estímulos para essa mãe ter leite, né? Produzir leite, comer direito, tentar descansar, né? Ao longo do dia, porque à noite a demanda é maior para a mãe, não tem jeito. Ter ajuda, ter rede de apoio, tudo isso, né? Que desistir parece fácil. Parece muito mais fácil desistir do que atingir o objetivo, que o primeiro objetivo é o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida do bebê. Sim. Parece que... Mas para começar, para chegar no 6º mês completo, é dia após dia. Parece que esse início não é fácil. Não. Dói. Então, e eu vou falar uma coisa mais, assim, a mãe, quando nasce o bebê, ela quer que o bebê não chore, né? Então, ela tem a obrigação, na cabeça dela, tá? Eu sou mãe, eu tenho a obrigação do meu bebê não chorar. Meu bebê tá chorando, a culpa é minha, porque ele tá chorando e eu sou incapaz de fazê-lo parar de chorar. Então, já começa ali uma série de coisas. Aí, além de tudo isso, dela ter que cuidar do bebê, dela tá com privação de sono, os hormônios estão loucos, né? Estavam lá no alto e caíram com tudo. E ela, às vezes, está, depois de uma cesárea, se recuperando ainda, né? Se fosse qualquer outra pessoa que tivesse feito uma cirurgia, estaria em repouso. E ela está lá, na ativa, né? Além de tudo isso, ela tem a obrigação e a responsabilidade de nutrir o bebê. Então, acho que isso é um peso muito grande. Então, por isso que eu acho que o profissional tem que entender direitinho tudo o que está acontecendo. Porque o que acontece? Essa mãe, quando ela não consegue fazer isso, tem mães que querem amamentar muito. E quando tem uma dificuldade no meio, ela se sente, assim, é um grau de frustração mesmo, muito grande. Então, a gente precisa entender tudo direitinho, tudo o que está acontecendo para poder ajudar essa mãe. E eu acho que o aleitamento materno, ele é possível sim. Existem casos específicos, como por exemplo, se a mãe fez redução de mamas, o silicone às vezes não atrapalha, mas redução mamária atrapalha. E aí, se ela fez redução de mamas, existem alguns casos que a mãe não vai conseguir amamentar por algum motivo específico, né? Ou vai conseguir por um tempo mais curto, enfim. E às vezes você tenta de tudo, essa mãe se sente muito frustrada. Eu recebo mães, hoje mesmo eu recebi uma mãe no consultório, a criança tinha 5 anos já. E a gente estava conversando e a gente pergunta desde antes da criança nascer para entender toda a história. E aí eu falei assim, você conseguiu amamentar? Eu perguntei se amamentou e tal, e ela falou assim, não, eu não consegui amamentar. Eu falei, ela não mamou leite materno? Mamou até os 2 meses. Eu falei, você conseguiu amamentar sim. Então, a criança tem 5 anos e ela ainda tem a frustração. Isso é muito bem. E a gente conversando, e aí foi ver, realmente, ela é frustrada nisso, porque ela não conseguiu amamentar. Eu falei, não, peraí, 2 meses amamentando é uma vitória, né? E ela conseguiu ter os benefícios durante esses 2 meses. Então, assim, a responsabilidade das mães é muito grande, né? E isso também acontece quando o assunto é parto, isso também acontece quando você não conseguiu realizar o parto normal. Sim. Ou sem intervenção alguma. Às vezes até foi um parto normal, né? Via vaginal, mas houve alguma intervenção, precisou, de repente, fazer alguma coisa, as mães ficam muito frustradas. Eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho psicológico mesmo, porque a criança, o objetivo é a criança nascer com saúde. Isso aí, né? E aí
depois que a gente possa criá-la, nutri-la da maneira correta, mas sem esse peso enorme que vem junto com a maternidade, né? Vamos atender a telespectadora? Com certeza. A Inês está na linha, fala conosco de Guararema, em São Paulo. Oi, Inês, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, Denise, tudo bom? Tudo jóia, e você? Bem, graças a Deus. Seja bem-vinda, fica à vontade. Pode fazer sua pergunta. Então, eu quero perguntar para a doutora o seguinte. A minha cunhada teve neném há um mês atrás e teve complicação. Depois do parto, ela veio a óbito. E o bebezinho tem um mês agora, né? E ele está à base de mamadeira desde quando ele estava no hospital, enquanto a mãe estava internada. E ele faz cocô muito duro e tem dificuldade de fazer cocô. Eu queria saber se quantos dias uma criancinha, um bebezinho de um mês pode ficar sem fazer cocô. E quais são as outras possibilidades, né? O leite deve ser trocado, então leite não. Obrigada, Inês. Um beijo para você. Que história triste, né? Mas o bebezinho está aí, ele precisa dessa atenção também. Tá tomando fórmula. Não tem o banco de leite? Quando ele é utilizado? Tem, então depende, na verdade depende muito dos casos, né? É assim, eu já inclusive atendi um paciente que aconteceu isso também. Meus sentimentos, primeiro para a família, né? Deve ser muito, muito difícil. A gente não espera, né? A hora do parto é aquela hora que a gente não espera que nada dê errado. Nem com o bebê, nem com a mãe. Na verdade, o que ela comentou até da fórmula, a gente tem hoje vários tipos de fórmulas no mercado. E aí, quando se faz necessário, a gente tem que entender o que cada fórmula oferece de benefício. Então, assim, a gente às vezes tem uma indicação específica de uma fórmula de uma marca X. Às vezes a gente tem receio, né? Fala assim, não posso indicar tal marca. Mas é que cada marca vai variar realmente aí o benefício. Uma marca tem um benefício X, outra tem mais prebiótico, outra que são fibras, então a gente tem que ir avaliando, tem fórmulas que têm menos lactose, que são mais fáceis de digerir, então a gente vai entendendo como que é o intestino dessa criança e aí a gente indica uma fórmula específica assim. Então talvez seja o caso de uma troca de fórmula, não consigo avaliar por aqui, mas talvez seja o caso de uma troca de fórmula, entender direito tudo o que está acontecendo, mas também avaliar, porque existem outras causas orgânicas do bebê que ele poderia ter essa constipação, né? Não estou falando que é o caso específico desse neném, mas a gente tem alergia à proteína do leite de vaca, que uma dos sintomas é constipação, né, no nenenzinho, quando está com a fórmula. Avaliar tudo isso, avaliar se não está vendo, porque é comum as pessoas colocarem às vezes mais coisas, né? Então não colocar só a fórmula, colocar algum tipo de engrossante, né? E aí o amido, alguma coisa, e isso pode acabar constipando o nenenzinho também. Avaliar a quantidade de fórmula que está indo durante o dia e se está ou não com água, né, de complementação. Porque se está só com fórmula, a gente entra com um pouquinho de água, né? Então, se está com fórmula e leite materno, a gente avalia quem que está indo mais. Mas o leite materno é 90% de água, né? Então, quando entra com a fórmula, precisa dar um pouquinho de água também. Então, tem algumas coisas que dá para mexer nesses casos específicos para avaliar. Precisa avaliar individualmente, né? Tá. Eu recebo muita mensagem, às vezes, no Instagram, sabe, ou no Facebook, porque, como tá assim, assim, assim. E, infelizmente, eu sempre dou a mesma resposta, eu preciso examinar. E parece que, nossa, você não vai me ajudar, mas não é isso. A gente pode errar se a gente não examina a criança, se a gente não se aprofunda na história daquele bebê. Agora, é claro que essa história é diferente, mas vou trazer uma outra aqui. O bebê que mama exclusivamente no peito, ele pode ficar até quantos dias sem evacuar? Então, esse bebê, na primeira semana a gente gosta que o bebê evacue todo dia, e bastante, porque a gente consegue avaliar bem a produção de leite da mãe, a descida e tudo mais. Então, esse é um bebê que faz mais cocôzinho mesmo, esse bebê recém-nascido de até 10 dias. Depois disso, tem uma variação. Então, o bebê que mama só peito exclusivamente, ele pode fazer cocô toda vez que mama, tipo umas 8 vezes no dia, haja fralda, né? E ele pode ficar alguns dias sem evacuar. Até 5 a gente considera normal, depois disso é bom que o médico avalie, às vezes fica até 8 dias. Só que a gente precisa entender que esse bebê que ficou até 5 dias, ele não tá desconfortável, não tá com a barriga muito estufada, né? Que a gente fala de extensão abdominal. Então, ele tem que estar bem, entendeu? Soltando punzinho e tal, bem.
mas tá lá 5 dias sem evacuar. Depois, quando faz, às vezes faz aquela... Porque o leite materno, ele é muito absorvido, então às vezes acaba acumulando A criança está ali. precisando. Eu posso pensar dessa forma? Se ele não está evacuando e está confortável, é porque ele está precisando de tudo que ele está ingerindo. E ele está absorvendo bastante. O leite materno é muito absorvido mesmo, então acaba que pode ficar. E aí, ficando 5 dias bem, tudo certo. Claro, essa criança, ela pode ser uma criança que tenha um intestino que mais para frente vai se mostrar um pouquinho mais lento e tal, que às vezes na introdução alimentar vai ser um intestino mais chatinho de trabalhar, que se precisar, porventura, entrar com fórmula, pode ser um intestino que trava, então você já pensa numa fórmula que tem, né, que você vai fazer esse segmento com uma fórmula que seja melhor para esse intestino, tudo isso. Mas não que seja um problema para essa criança. Tá. As mães costumam ser especialistas até em cor e consistência de fezes. Sim. Mas isso é importante de fato, né? É super importante. Bom, eu pergunto, às vezes elas me falam assim, você, não queria te mandar essa foto, e manda. Meu celular tem um monte, né, de foto de cocô, porque eu sou pediatra e gastro, então não tem jeito. Mas, no geral, é importante. Consistência, coloração, a gente avalia assim. Agora, uma coisa que preocupa muito é fezes verde musgo e amarelo gema de ovo no nenenzinho pequenininho. Eu costumo falar assim, fezes de recém-nascido, se o adulto tiver, se interna que está grave, vamos ver o que está acontecendo. Então, são fezes diferentes. Então, no recém-nascido é normal, é mais líquido, a fralda absorve um pouquinho, ficam os gruminhos, às vezes mais esbranquiçados, que são gruminhos de leite normal. E verde musgo e amarelo gema de ovo são colorações normais. A gente se preocupa quando são fezes claras. Então, eu não tenho aqui uma cor para mostrar, mas um creminho assim mais claro, isso é ruim. E não é ruim, mas precisa ser avaliado e sangue nas fezes. Uma coisa que a gente vê é que, assim, nós não avaliamos nem nosso xixi, nem nosso... A gente evacua, faz o que tem que fazer, dá descarga e acabou. Fecha ali e não viu nada. No neném, a gente vai trocar. Então, a gente está avaliando com frequência. Você é obrigado a olhar. E o que acontece é que, às vezes, muitas coisas que assustam nem eram para assustar, entendeu? É que a gente está ali olhando todo o tempo, né? Então, no geral, a gente, às vezes, até avalia mais do que deveria. Tipo, um fiapinho que vê, às vezes, a criança comeu o fiapinho, tá? 6 meses, 7 meses, está no chão. Então, cocô de neném aparece umas coisas meio estranhas, às vezes, mas que acaba sendo tudo normal. Tá. Agora, na introdução alimentar, muda muita coisa. De qualquer forma, a mudança gera uma confusão na cabeça da mãe, sempre, mesmo estando dentro do normal, mudou a consistência, mudou a coloração, mas antes era de um jeito, agora está do outro. Pergunta para o pediatra, na dúvida, você tira a dúvida, né? Exatamente, tira a dúvida, com certeza. A gente está lá para falar mesmo. Tá. Isso, pode ficar tranquilo, se está normal ou não, vamos avaliar direitinho. Agora, as fezes verde musgo são muito associadas com cólica. Pode ou não estar associado, tá? Tem casos que realmente estão, tem casos que não. É normal mesmo, pode seguir a vida tranquila. A consulta com o pediatra, ela podia durar muitas horas. E ainda assim não ia ser suficiente para mãe perguntar tudo sobre a criança. Por isso, entre uma consulta e outra, porque eu acredito que é preciso fazer pelo menos uma consulta por mês. Você explica pra gente? E nesse meio várias dúvidas vão chegar, né? Conta um pouquinho dessa frequência. Tem umas são engraçadas. Chegam caderninhas, assim, tão bonitinhas. Chegam um caderninho. Então, agora eu vou te perguntar. Às vezes na consulta já foi, né? Fala, vamos ver que na consulta acho que vai checar tudo. Checa a maioria. E a gente recebe mensagem de WhatsApp com dúvidas. Assim, sempre que for uma coisa que precisa avaliar o neném, tem que avaliar. Tá. Não tem jeito, volta no retorno. Mas, no geral, às vezes dúvidas mais simples, a gente acaba recebendo mesmo. São mensais mesmo as consultas no primeiro ano de vida, todo mês tem que passar, às vezes tem que fazer um retorninho no meio por conta de peso, alguma coisinha a mais. E depois de um ano de vida fica a cada 3 meses. Nessas consultas a gente avalia peso, estatura, avalia o desenvolvimento da criança. Então, fala assim, nossa, precisa todo mês mesmo? Mas o desenvolvimento às vezes é uma coisa que a gente está pegando ali, né? Hoje a gente sabe, antigamente se fazia o diagnóstico de autismo, de transtorno do espectro autista, com 3 anos. Hoje a gente já tem um monte de protocolo que nos ajuda a já enxergar coisas assim, até durante a amamentação, se o bebê olha ou não para a mãe e tal, né? Então, muitas coisas a gente já consegue ver agora. Então, essas consultas a gente tem a parte que a gente conta, que a gente pergunta e que a gente conversa, e tem coisas que o pediatra está fazendo, às vezes brincando com a criança e tal, que a mãe nem está percebendo, mas ele está examinando. Então, é super importante. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá,
tem um item aqui que pode até fazer a mãe ir muito mais do que uma vez por mês, logo nesse início. Às vezes ela quer ir toda semana, que é para avaliar o ganho de peso do bebê. Principalmente no primeiro mês de vida, eu acredito. Essa seja uma dúvida muito importante, que às vezes até tira o sono da mãe e aí vira uma bola de neve porque ela não dormiu nem o que poderia ter dormido, o mínimo, né? Aquele pouquinho, né? Preocupada, aí ela não tem a produção adequada de leite e ela fica enlouquecida. Queria que você explicasse um pouco pra gente o que é normal. Na internet, né, eu que sou muito curiosa, se você coloca lá, você encontra até fóruns, pessoas falando que não são médicos, cada um contando ali a sua experiência. Isso é super válido, mas desde que você tenha certeza de que aquilo é só um relato de experiência. O seu bebê é diferente, né? As nossas mães sempre disseram, né, que nós não somos todo mundo. Vale muito bem aqui também, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa preocupação do ganho de peso, o que é normal ou não. Na verdade, os bebês, eles têm curvas, né? Então, a gente segue as curvas direitinho de cada neném e mais ou menos o que ele mantinha dentro do útero, a curva que ele seguia dentro do útero é o que ele vai manter quando ele estiver fora também. A gente tem mais ou menos uma base aí de gramas por dia, mas no geral o bebê tem que manter a curvinha dele. E nos primeiros 10 dias de vida, todo bebê tende a perder um pouquinho de peso porque ele nasce inchadinho e perde esse inchaço ao longo dos 10 primeiros dias de vida, então é normal também. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Eu quero ler a sua pergunta lá nas redes sociais. Até já! Nós estamos de volta hoje falando sobre a importância do aleitamento materno e da introdução alimentar. Muitas dúvidas chegam sobre esses dois temas. Aproveita a oportunidade. Ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Participe também pelas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor. Lá no meu Facebook também, página super atualizada, Denise Luque no Facebook, Denise Luque no Instagram também. Você participa. Doutora Bruna Briones Correia, pediatra, gastropediatra também, ela é consultora de amamentação, consultora do sono e tudo isso está relacionado. Então, uma oportunidade da família ter esse atendimento completo, porque nem toda pediatra ou nem todo pediatra, nem gastro, né, porque é uma outra especialidade, e também essas consultorias têm feito a diferença hoje, né, Nossa, doutora? fazem. Na verdade, eu senti essa necessidade mesmo de me aperfeiçoar. E porque a demanda era muito grande, tanto no sono quanto na amamentação, né? E aí, na verdade, foi, né, sendo um carinho, assim, nossa, eu gosto muito de falar de amamentação. Se me deixar falando de amamentação, eu fico o dia inteiro. E de sono também. Então, foi uma coisa que agregou muito na consulta, assim, ajudou muito mesmo. E eu gosto realmente, né, dessa parte. Então, a gente falou que não precisa fazer preparo das mamas, mas as mamas podem ter algumas condições que podem ser comuns e as mulheres têm dúvida se conseguem ou não amamentar. Bico, tamanho, se ele é invertido ou não. E algo que até as pessoas costumam presentear, né, nesses chás são as famosas conchas. Quero saber, ainda usa concha de amamentação? Parece que tem vários tipos de conchas, que seriam várias fases. E como a gente teve essa mudança aí de décadas para cá, tanta coisa mudou, será que também mudou? Colherzinha, que agora não é mais a torta, né? E vende ainda, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa situação aí das mamas e das conchas. Então, é normal vazar, né? Então, quando o leite efetivamente desce, o corpo entende assim, eu preciso produzir muito leite, porque esse bebê precisa mamar. Então, no início vaza. Até no segundo mês, começa a diminuir esse extravasamento de leite, a mãe fica até preocupada que está diminuindo a produção, isso é normal. Então, como vaza, a mãe acaba usando a concha, né? E até na consulta pré-natal a gente pergunta, teve qualquer coisa, assim, a gente olha esse bico, você comentou dos bicos invertidos, a gente olha a mama, examina as mamas das gestantes,
A gente pergunta se teve alguma cirurgia prévia ou não, porque tudo isso vai ser importante para a amamentação. Cirurgia nas mamas. Nas mamas. Tá. Se a mãe entendeu que a mama cresceu durante a amamentação ou não, porque também é outra coisa que a gente leva em consideração. O ideal é que cresça, né? Que essa glândula está hiperestimulada pelos hormônios. E aí, quando o leite efetivamente desce, começa a vazar um monte. Então, vamos usar a concha para segurar um pouquinho esse leite. Ou meu bico não é tão saliente, vou usar a concha porque ela ajuda o bico a sair. O que acontece? Bicos invertidos, bicos não muito salientes, quando o bebê começa a sugar, às vezes só o fato dele sugar já solta, porque ele suga com muita força. Naturalmente já acontece. Então, o bico pode everter, né? Não é todo caso, tem casos que a gente precisa fazer algumas coisas, mas no geral isso pode acontecer. E aí, se a mãe usa a concha, o que acontece? Essa concha, ela deixa leite ali, leite para bactéria proliferar, né? É um excelente, é um meio ótimo. Então fica leite ali e fica abafado. Então, para criar fungo, fazer candidíase mamária, que é uma coisa até relativamente comum de acontecer e que dói pra caramba a mama da mãe durante o ato de amamentar, é muito comum, assim, pode acontecer com a concha. Então, para fungo, tudo isso é muito complicado. Então, hoje a gente pede para não usar mais a concha. Uma solução, você pode fazer rolinho de fralda, rolinho de meia, mas uma solução são essas roscas de... Eu adorei isso aqui, ó. Você põe a rosca, então, na mama. E funciona como um absorvente. Isso, a gente chama de rosca ou donuts de peito. O nome é bem engraçado, porque na verdade é isso mesmo. Então você coloca assim, ó. Você coloca no peito assim, aí a mãe usa um sutiã bem tranquilinho, bem soltinho, na verdade. Não adianta usar o sutiã apertado. O bico fica solto, tá vendo? Deixa eu ajustar aqui. O bico tá soltinho aqui, não tá machucando o bico. Até se a mãe tem fissura, é bom usar. O leite escorre por aqui e é absorvido por aqui, tá vendo? Super tranquilo, dá pra lavar e tal. E aí você fica o bico arejado, então não deixa fungo também ficar proliferando. Você troca com frequência isso e é bem melhor do que a concha, né? Então, eles são hiperabsorvíveis, né, isso aqui. Aqueles absorventes mesmo, que são os padzinhos redondos. Então, é um problema porque também acontece a mesma coisa. A troca teria que ser muito frequente. E, assim, a concha é mais complicada, porque a concha fica, né? E faz a fricção no mamilo, também é outro problema. Então, às vezes, só do bebê iniciar a mamada, como a mama é super sensível, certo? Aí a gente tem um serzinho mamando ali toda hora, quando nasce, assim, de meia em meia hora. Então, e às vezes não pega direitinho e tal. Então, assim, pode fazer fissura no início, ainda mais se não tiver uma orientação boa. Essa mama com fissura, se ela tem uma fricção contínua ali, vai piorar a fissura, né? Uma coisa que eu acho legal falar sempre na amamentação é que o bebê nasce, a mama da mãe tem o mesmo tamanho que vai ter durante toda a vida do bebê, concorda? Vai mudar pouca coisa ali porque encheu e esvaziou. Agora, o bebê, ele é de um tamanho e ele vai mudar ao longo do tempo. Então, no início é sempre difícil, porque é uma mama grande para uma boquinha pequena. Então, a adaptação no início é sempre difícil, vai devagarzinho, o bebê vai crescendo, ele vai ganhando força muscular nos músculos mesmo que usa para amamentação e a boca vai ficando maior, a ordenha é melhor da mama. Então, assim, esse bebê até que às vezes mama demorado, quando é nenenzinho, a mamada fica muito mais ágil depois. Então, tudo vai se alinhando com o tempo. O tempo é super importante para o bebezinho recém-nascido, né? Para o sono, para a mamada, para a cólica, né? Para o refluxo, é tudo tempo, né? Vai passar, né? Vai passar. Vai passar. Você pode passar mais rápido tendo a ajuda adequada também, né? Porque sempre passa. Com ajuda ou sem ajuda, passa. Vai passar. Mas com a ajuda é mais rápido, sofre menos. Doutora, tem algumas perguntas chegando aqui, acho bem interessante. Preconizado hoje aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Livre demanda ou não é uma opção? Não, a livre demanda é que assim, eu falo isso, é um pouco contraditório, mas eu falo que a livre demanda é o bebê tem fome, ele vai ao peito. Tá. A gente tem que entender o que é livre demanda. Tem gente que faz assim, peito basicamente
bastante horas ao longo do dia. Então, a livre demanda que eu entendo é essa. Fome vai para o peito. E você pode, sim, fazer isso ao longo de 6 meses. É que o bebê vai ajustando muito bem, né? Então, o bebezinho recém-nascido, ele tem um estômago menor, enche rápido, mas esvazia rápido demais. Então, tem aquela demanda mais intensa. E conforme o bebê vai ficando maior, essa demanda vai mudando. Até porque o reservatório dele muda, né? Para as fissuras, para uma mama machucada, o que tem hoje para resolver? Para melhorar, né? Resolver, não sei se é a palavra certa, mas para melhorar. Primeiro precisa entender, é só fissura por conta disso que a gente conversou aqui? Ou o bebê tem alguma coisa que está acontecendo? A pega não está legal, a posição não está legal, tem uma linguinha presa, uma anquiloglossia, que é super importante a gente conversar sobre isso, que às vezes o teste da linguinha está normal e a gente precisa avaliar isso. Então, isso pode estar acontecendo, porque às vezes você resolve ali, você está tratando a fissura e não resolve, né? Então, precisa entender o que está acontecendo, mas resolvida essa parte, a gente pode deixar a mama ao sol, é legal deixar a mama ao sol, porque cicatriza o próprio leite materno. Passar o leite materno, ele é super cicatrizante. Mudar a posição do bebê na hora de mamar, porque às vezes ele fica friccionando aquele ponto, né? Quando você muda, você melhora. Deixar a mama livre mais vezes, assim, ao longo do dia, às vezes ficar sem roupa mesmo, ou com uma camiseta bem leve. E a gente tem uma coisa muito bacana hoje, que é a laser terapia para fazer. Então, assim, é muito legal mesmo. Ela tem um efeito imediato e até 48 horas eu vejo efeito nas pacientes que fazem. Vou pedir para você explicar um pouquinho para a gente como é feita essa laser terapia, porque eu vejo algumas pessoas vão em alguns lugares fazer, outras o especialista vai na casa da pessoa, também pode ser uma opção, né, para fazer isso. Aliás, eu acho que é um excelente presente para alguém que você ama, que está passando por essa fase, né? Oferecer essa laser terapia. Explica um pouquinho para a gente quanto tempo dura essa sessão, né? E de quanto em quanto tempo tem que fazer, porque eu já ouvi alguns relatos. Uma sessão às vezes foi suficiente, para outras fez uma sessão, super melhorou, depois de um tempo precisou de novo. Explica um pouquinho para a gente enquanto eu chego até lá para dar um recado, por favor. Ótimo. Na verdade, assim, se você descobriu a causa da fissura e cessou essa causa, às vezes uma sessão é o suficiente mesmo. Às vezes 2, 3, mas em uma sessão você já vê uma melhora importante. E o bom dele é que ele já faz o efeito na hora. Agora, se não descobriu a causa, às vezes precisa ficar fazendo várias sessões para cicatrizar. Mas é um laser bem tranquilo, tem gente que tem medo, acha que dói. Não, é um laser super tranquilo, não dói, que dá para fazer até em neném, inclusive. E é muito bom, os resultados são muito bons. Valéria Pereira, lá no Facebook, mandou uma pergunta, achei interessantíssimo. Porque o que é preconizado é o aleitamento materno até o 6º mês de vida. A pergunta da Valéria é a seguinte: depois de 6 meses de vida do bebê, o leite materno tem os nutrientes suficientes para ele? Essa pergunta é bem, assim, cabível, né? Na verdade, assim, o leite materno, ele sempre vai ser bom para a espécie humana, certo? Se é um leite de 1 ano, vai ser sempre bom para um humano. Bebê de 1 ano, né? Uma criança de 1 ano. Vai ser sempre bom, na verdade, para qualquer idade. Tá. Porque o que acontece? Às vezes o pessoal fala, na verdade, até o 1º ano de vida é o principal alimento, é o leite materno. Até mais do que os outros, claro que a gente vai ajustando e tal, mas ele é o principal. Mas vamos pensar aqui, se eu tenho uma criança de 7, sei lá, vamos pensar 3 anos, vai, ou 2 anos, essa criança, ela vai tomar leite de vaca ou leite materno? O que será que é melhor para ela? Será que o leite materno já fica fraco? Se essa criança ama o leite materno o dia inteiro, realmente o leite está fraco, não é que o leite está fraco, ela está se alimentando errado. Mas se essa criança mama exatamente a quantidade que ela deveria mamar de leite, ao invés de mamar leite de vaca, é o ideal para ela, é o leite da mesma espécie dela. Então não existe isso do leite, o leite fica fraco, para de amamentar seu bebê, já está fraco esse leite, nossa, ela é grande, essa criança é grande. Não tem problema algum. Então a mãe realmente vai amamentar até quando ela estiver se sentindo bem com isso e a criança também, né? Porque às vezes eles chegam no final, não chegam juntos, né? Às vezes a criança quer parar de mamar e a mãe não quer e o contrário também. Então, no geral, porque às vezes a mãe também tá estafada, a criança fica grande, começa a falar, é meu, né? Aí tira a roupa dela, às vezes no ambiente público. Então, às vezes a mãe quer parar e a criança ainda não quer. Mas, no geral, leite humano sempre vai ser o melhor leite para a espécie humana, fato, tá? Só a quantidade que a gente tem que avaliar, né? Perfeito. Avaliar o ganho de peso, a curva, tudo, né? Para saber se tá tudo em ordem. Agora, me
parece que isso, permanecer com o aleitamento materno depois do 6º mês, e aí você já começar a fazer a introdução alimentar, tira um pouquinho do peso dessa responsabilidade da criança começar já comendo muito bem ou não. A gente sabe que tem bebês que começam já se alimentando muito bem, não dão trabalho nenhum, tá tudo certo, a mãe fica super feliz. Mas não acontece com todo mundo assim. Às vezes a criança dá um pouquinho de trabalho nessa introdução alimentar, não quer, rejeita, ou para a mãe o que ela comeu foi pouco, porque isso também é muito da nossa percepção, né? Até da maneira como nós fomos criados, de não deixar sobrar, de não respeitar o limite da fome, né? De comer até acabar o que tem no prato, e às vezes a fome já acabou, né? É isso aí. Então a gente tem que comer o que tem, a fome, né? Que tem que falar pra gente, ó, agora chega. Só que às vezes não é, né? Então, você comentou do primeiro ponto, assim, de introduzir e daí, ó, vai comer fácil e tal. A gente tem que sempre lembrar que a criança, quando vai aprender uma coisa nova, ela tem dificuldades. Volta lá para a história do mamar. Quando ela foi aprender a mamar, não foi fácil. Então, quando ela vai começar a comer, também não vai ser assim, né? Vou preparar a comidinha, ela vai comer tudo. Normalmente. Tem as exceções, graças a Deus, mas no geral... quando ela vai começar a andar, ela vai cair algumas vezes, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que na introdução alimentar a gente tem que ter paciência, como a gente teve lá no início da amamentação também. Tem crianças que realmente, é muito engraçado, comem, parece que já estavam comendo desde sempre, né? Elas comem super bem. Mas, no geral, a gente tem que ensinar a criança a comer. A criança tem que estar preparada para comer, né? Então, a gente fala, a criança ela dá sinais pro pediatra que ela está preparada para comer. Então, a criança já senta muito bem, às vezes até mesmo sem apoio, ou senta muito bem com apoio. A criança, ela não tem mais aquele reflexo de protusão de língua, porque todo nenenzinho fica com a linguinha para fora, né? Então, depois de um tempo, ele começa a colocar a linguinha mais para dentro, então ela já começa a perder o reflexo de protusão de língua. Aí é sinal de que ela já está preparada para comer. Como é que você vai colocar alguma coisa ou a criança vai comer se ela vive com a linguinha para fora, né? Então, isso também entra em consideração. E aí, aquela criança que está falando para a mãe, que a mãe coloca no colo e vai comer, e a criança segue a mãe com o olhar assim, querendo comer a comida da mãe, né? Abrindo a boca e tudo, perfeito. Ai, meu filho tá com vontade, vai passar vontade. Não vai passar vontade, isso é ótimo. É sinal de que ele está preparado para iniciar a alimentação. É importante que ele veja a família comendo, que ele entenda, olha, isso é novo, né? Olha, o que eles estão fazendo? Eu quero fazer também, isso é super importante. Acho super legal isso de comer junto, porque o adulto tende a alimentar as crianças primeiro, num outro horário, sozinhas, separadas. Sim. E depois os adultos comem, né? E dá para fazer a introdução alimentar, e talvez não nas primeiras vezes que você vai introduzir a comida, mas dá para rapidinho a criança sentar à mesa e, claro, a mãe vai ter que fazer aquele malabarismo básico, mas que eu acho que toda mulher dá conta, super fácil de fazer isso, né? Uma colherzinha para criança. Faz, exatamente. Nós somos excelentes, né? O pratinho da criança tá aqui, você vai dando as colheradas para ela. O seu também está aqui, você vai comendo. Fica menos pesado, acredito. Qual que é a ideia, na verdade, da criança ver, né? As outras pessoas comendo e falar, chegou a hora efetivamente de eu comer. Então, o que acontece? O que eu falo para não esfriar a comida da coitada da mãe, né? Colocar pouquinho e comer aquele pouquinho na frente, né? Então, a criança tá vendo a mãe comer, olha, é a hora de comer, e ela come aquele pouquinho. Depois que a criança já se satisfez, aí ela senta e termina a comer com calma, né? Mas é super interessante, na verdade, colocar a criança à mesa, colocar um babador, quer dizer, preparar a criança para comer. E com essa preparação toda, a criança fala, tá chegando a minha hora. Às vezes até já abre a boquinha, né? Então é sensacional, é super importante estar à mesa para comer e todos juntos, melhor ainda. Legal. E essa dica faz toda a diferença, né? Então, de repente, alguém que está pensando agora, já está planejando a introdução alimentar, já pode fazer aí a dica que a doutora deu pra gente. Priscila tá na linha, falar conosco aqui de São Paulo. Oi, Priscila, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Obrigada. Eu queria perguntar para a doutora se o leite materno, ele é capaz de fazer com que o bebê ganhe muito peso. Né? O meu bebê, hoje ele tem 1 ano e 10 meses. Mas até o 6º mês ele foi amamentado exclusivamente. Nem água ele fazia consumo, somente o leite materno.
E ele sempre mamou muito e ele ganhou muito peso, né, somente com leite materno. Foram feitos todos os exames, né, para saber se ele tinha alguma síndrome, para saber se ele tinha algum problema hormonal e foi descartado todas essas hipóteses. Né? Até com 6 meses ele já pesava 15 quilos. Né? Ele continuou ganhando peso, mesmo depois da introdução alimentar ele continuou mamando em livre demanda. E assim, no começo do ano ele parou de ganhar peso, ele parou aos 25 quilos, que é o peso que ele tem hoje com 1 ano e 10 meses. Aí a pergunta que eu gostaria de fazer é, o leite materno em livre demanda, ele atrapalha nesse caso? Ele vai atrapalhar meu filho? É porque aí você está preocupada agora com a questão do ganho de peso, obesidade, né? Um problema aí no futuro, certo? Isso, exatamente. Tá. Obrigada, Priscila. Um beijo para você, para o seu filhão. Doutora, ela fala até peso, a gente sabe que tem uma relação com a altura, que tem curvas, mas só pelo número que ela fala, a gente já sabe que ele era maior do que a média, né? Na verdade, ele é bem maior que a média mesmo. Eu acho que foi super interessante essa investigação, porque daí realmente ele foge bastante à curva. Então, a gente tem que entender realmente o que acontece, tem que ver a altura dele também, acho que é importante, é um dado importante de entender se essa criança, ela tem uma altura adequada para a idade, o peso se sobressai muito ou não. É uma criança grande que também tem um peso elevado, o que eu acredito que seja o caso, porque é um peso bastante elevado realmente para a idade. Mas, assim, no geral, atendo a pergunta dela mesmo, que é se o leite materno pode causar essa obesidade ou ele é um fator ruim na livre demanda para crianças, a gente tem que entender algumas coisas. Então, a gente sabe que se a mãe tem uma dieta muito gordurosa, pode passar para o leite materno e aí a criança realmente pode ficar acima da média. Existem mães que têm hiperlactação, que é produzir muito leite. Então, essa criança, ela mama muito, aí às vezes são aqueles bons sugadores, aquelas crianças que mamam, trabalham mesmo, né? Então, mamam muito bem. A mãe acaba ofertando com uma certa frequência, essa criança mama mais do que precisaria e aí ela tende a ter uma curva aí um pouquinho mais acima. Isso tende a melhorar com a introdução alimentar. Daí ela dá até uma estagnada, a mãe super se preocupa depois, porque a criança começa aquele ganho de peso em excesso que tinha, começa a diminuir. Então isso pode acontecer. E às vezes aquela mãe que a criança chora, a mãe ansiosa, fica preocupada, coloca no peito, então essa criança também acaba mamando mais. E aí acaba aumentando a curva da criança, né? Então, se a criança está seguindo a curva dela, ok, sem problema algum. Era uma criança grandona no útero, era uma criança já gordinha, desde que nasceu, tranquilo. Gordinha a gente fala no bom sentido, né? Sim, claro. E agora, se é uma criança que está fugindo da curva, ela já passou da linha dela, já foi para outra, a gente precisa avaliar. Por isso que esse acompanhamento é importante. Tem crianças bem menores, mas que estão dentro da curva delas, tem pais pequenos e você não vai fugir muito ali da genética da família, né? O oposto também é verdadeiro. Por isso que o acompanhamento é sensacional. E eu sempre falo aqui, quando eu entrevisto pediatra, está muito em alta a gente fazer os pais fazerem aquela lozinha, né? Você fala o que a criança já faz com 1 ano, quanto nasceu, quanto pesa hoje, a altura, e você vê o peso muito diferente de uma criança para outra. Às vezes tem 1 ano e tem 7 quilos, às vezes tem 8, 10, 12, 15. É isso aí, você sabe que na média geral, de 8 a 12 quilos é completamente normal. E a variação é enorme, né? Agora você pensa, você colocar uma criança, né, de 8 quilos e uma de 12, você vai falar que a de 8 com certeza tá doentinha, né? Coitada, eu acho que assim, os magrinhos sofrem preconceito ainda quando são menores, né? Que criança pequenininha. Melhor pra coluna, né? Ajuda a coluna da mãe. É verdade, a mãe agradece, né? Mas no caso ela preferiria, às vezes, até carregar mais. Porque ela ouve muita coisa, né? No elevador, no shopping, onde for, e da família, né? Aliás, a rede de apoio é excelente para isso, porque aí você tem, né? Não precisa responder, mas na sua cabeça você sabe que está tranquila. Vamos lá, doutora, eu vou me preparar para dar um recado. Você falou Enquanto chega até lá, você responde. Você falou que às vezes a criança mama muito, a telespectadora até perguntou se isso poderia atrapalhar. Tem algumas crianças que regurgitam, né? E aí a mãe acha que está com refluxo e tal. Isso pode ser um excesso. A criança, então, pode estar mamando mais do que o estômago dela comporta? Explica um pouquinho enquanto chega até lá. É muito comum mesmo, essa pergunta é ótima, porque é muito comum essas crianças que a mãe tem essa hiperlactação e que mamam muito, vão muito ao peito, regurgitarem mais.
E a criança às vezes regurgita e tá bem, ninguém nem reparou que ela regurgitou, ela já regurgitou, tá sorrindo, tá ganhando bem peso, tranquilo, vida normal. Então não precisa se preocupar não. Toda criança vai regurgitar, pelo menos umas 2 vezes por dia é normal do recém-nascido regurgitar. Vamos pro intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre o aleitamento materno e a introdução alimentar. Aproveita a oportunidade para participar do programa 0 Operadora 11 3337 5886, também pelas nossas redes sociais. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Bruna Briones Correia, médica, pediatra, gastropediatra também, explica tudo para nós. Antes de voltar para o nosso bate-papo, eu vou convidar a dona Eliana para nos dar aquela super dica do Shopping do Povo. Boa tarde, Denise e todos vocês que acompanham o programa Consulta ao Doutor. Eu estou aqui no Shopping do Povo para trazer para vocês aquela dica tão importante. Hoje eu quero falar sobre um dos melhores livros que eu já li, do autor T.L. Osborne, que vai te ajudar, que me ajudou, que nos desperta para fazermos um evangelismo, para acordarmos e levarmos as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, a palavra de Deus. O livro se chama Impacto. E é exatamente isso que ele vai causar na sua vida, um impacto. E você vai aprender a palavra de Deus e vai querer sair evangelizando as pessoas, falando deste grande amor de Deus. Então, para você que deseja saber mais sobre esse livro, que deseja ler este livro, ele está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. Mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, Denise, essa foi a nossa dica de hoje. Todos vocês continuem acompanhando o Consulta ao Doutor. Muito obrigada, dona Eliana. Adoro suas dicas todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. Volto para o bate-papo com a doutora Bruna. Hoje a gente fala sobre o aleitamento materno e introdução alimentar. Volto com a pergunta da telespectadora. Ela mandou por mensagem particular. O nosso combinado é que eu não falo o nome da telespectadora quando chega por mensagem particular. O importante é responder a pergunta dela. Meu bebê tem 4 meses e 27 dias. Já posso dar suco, purê e sopinha no lugar de dar leite de fórmula e introduzindo esses alimentos junto com o leite materno? Tem bastante coisa que dá para conversar dessa pergunta, né? Então, pelo que eu entendi, ela está em aleitamento materno, exclusivo, né? pelo que eu Ótimo. entendi. Perfeito. E aí ela quer entrar. Então, assim, primeiro ponto é que a gente espera até os 6 meses de vida do bebê para fazer a introdução alimentar, tá? Então, tenta não entrar antes, se for possível, né? Então, quem vai falar que o bebê está preparado para se alimentar? Sempre é o pediatra, tá? O pediatra falou, você pode seguir com o pediatra para fazer a introdução alimentar e até com uma nutricionista materno-infantil, que é excelente, o acompanhamento também é perfeito, certo? E aí a gente vai fazer a introdução alimentar. Hoje em dia a gente já não entra mais com suquinho, acho que é o primeiro ponto para falar da pergunta. Por que a gente não entra? Porque se você tem a opção de dar a fruta ou dar o suco, o que você vai preferir? Dar a fruta. Por quê? Quando você prepara o suco, aquilo lá é um concentrado de fruta. Então tem muita frutose, que é o açúcar da fruta. Frutose faz mal? Não faz mal. Mas em excesso não é legal. Então a gente sabe que o suco, comparado com a fruta, não é bom. Então a gente entra só com a fruta até o 1º ano de vida. Além disso, quando você prepara o suco, às vezes filtra, quebra a fibra, então você aumenta a chance dessa criança ter uma constipação, né? Então, no geral, a gente não entra mais com suquinho por conta disso. Eu sei que é uma tristeza para as mães que querem dar o suquinho de laranja e tal, né? Mas no geral, só depois de 1 ano. Esse é o primeiro ponto. Sem adoçar com nada. Sim, com certeza. Não precisa, não há necessidade, né? De adoçar e até os 2 anos de vida sem açúcar, né? A gente deixa as crianças sem açúcar. Aí, outro ponto por que não introduzir antes dos 6 meses, né? A gente fala tanto para introduzir depois dos 6 meses, fazer a introdução alimentar, por que não antes? Porque antes a gente aumenta o risco da criança fazer alergia alimentar.
A gente aumenta o risco da criança ter diarreia infecciosa nos primeiros 2 anos de vida. Então, essa criança ela não está preparada. E por que ela não está preparada? O motor dela não está preparado. A gente conversou sobre o reflexo de produção de língua, o sentar. Então, essa criança não está preparada para mastigar aquela comida. E ela também não está preparada da parte digestiva. Então, ela falta enzimas. O intestino e o estômago dela não estão preparados para receber outras coisas. Mas antigamente, doutora, se introduzia com 3 meses de vida. As crianças de antigamente são diferentes ou eram diferentes das crianças nossas atuais agora, certo? Por quê? Porque a alimentação dos nossos pais, dos nossos avós, era completamente diferente. Então, a gente tem crianças hoje mais imaturas da parte intestinal. Então, essas crianças requerem mais cuidados. Tanto que antigamente não se ouvia falar de alergia alimentar e hoje a gente tem... Todo mundo ou conhece ou já ouviu falar de alguma criança que tem alergia alimentar, né? Então, é super importante a gente ter esses cuidados. Dito isso, a gente vai fazer a introdução primeiro com a frutinha, mas no geral não precisa ser a frutinha de primeira escolha. Mas no geral elas aceitam melhor a frutinha. Por quê? Porque isso é muito assim, muito de antigamente. Se você ia comer lá na época que o pessoal comia as frutas, né, as ervas, se você comia uma fruta, ela era doce. Então, ela não era veneno, você podia comer tranquilamente. Se você comia alguma erva, alguma coisa que era amargosa, ela tendia a ser veneno. Então, você não poderia comer. Então, o nosso paladar, ele é mais suscetível e ele aceita melhor o doce. Por isso que a gente faz a introdução alimentar com doce. Você vai começar com uma coisa diferente, você prioriza aquela coisa que é mais doce. E aí é legal introduzir a fruta que a mãe mais comeu durante a gestação e que ela comeu também durante o aleitamento materno. Tá. Se a mãe amamentou, que ela comeu bastante durante o aleitamento materno. E é verdade porque o líquido amniótico, ele tem, o bebê deglute, né, esse líquido amniótico ao longo da gestação. E ele tem o sabor das coisas que a mãe come. E durante o aleitamento materno, o leite da mãe tem o sabor das coisas que ela come. Então, a criança ela já está mais preparada, ela já conhece melhor aquela fruta que a mãe come bastante. Só não vale se a mãe não come nenhuma fruta, né? Aí complicou um pouquinho. Mas aí, no geral, você entra com essa frutinha. E eu gosto de falar para entrar assim, segurar um pouquinho, entra, deixa a criança conhecer aquele paladar novo, apresenta de novo o mesmo paladar, então entra com a frutinha assim, dá algumas vezes, uns 3 dias, para ela entender aquele paladar, textura e segue para a próxima. E aí, ela estando bem adaptada com a frutinha, a gente entra com o almoço. Daí, disso também, dessa pergunta, ela falou sobre o leite materno. Isso. Ela está em aleitamento materno e ela falou para entrar com a fórmula, né? Então, olha só, quando você está em aleitamento materno e você precisa, por exemplo, voltar a trabalhar, né, e vai fazer a introdução, vai deixar com alguém, não precisa entrar com a fórmula necessariamente, né? Então, se a mãe consegue ordenhar, isso é ótimo. Então, ela ordenha, estoca o leite e oferece para essa criança. Ao momento da ordenha do leite, a mãe tem que ficar num ambiente tranquilo, se conseguir colocar uma música relaxante melhor, um som de cachoeira de fundo também é bacana, olhar para o bebê ou ver uma foto, um vídeo do bebê, porque tudo isso estimula, porque tem mãe que se incomoda muito de retirar leite, e é normal, né? Uma máquina ali, uma bomba, né, para retirar, é desagradável no início. Então, para ela ir se habituando, lavar bem as mãos, prender o cabelo, fazer aquela retirada. Depois ela pode armazenar em geladeira aí por umas 12 horas e em congelador da nossa casa 15 dias, tá? Freezer, que às vezes o pessoal fala, freezer pode 1 mês. Freezer é outro tipo de freezer, aquele freezer que a gente abre as portas assim, que é um freezer profissional mesmo, sabe? Diferente. Para não correr risco, congelador, 15 dias. 15 dias, sempre guardadinho lá no fundo, não fica abrindo toda hora, de preferência lá em cima, né? Onde é aquela área de congelamento mais forte, tá? Depois, quando for oferecer para esse bebê, como é que descongela se estiver congelado? Deixa na geladeira, assim, de um dia para outro. Na verdade, ela pode ficar, né, descongelando na geladeira ou então você já descongela em banho-maria. E sabe uma coisa que eu acho importante sempre falar nas consultas de o que é banho-maria? Porque às vezes as pessoas não sabem, né? Tá. Banho-maria é água quente. Você ferve a água, desliga o fogo e aí coloca as coisinhas lá. Não é deixar a água fervendo, né? Às vezes as pessoas acham que é deixar a água fervendo, não. É aquela água quente. Descongelou, temperatura ambiente pode dar para o bebê. Não precisa superaquecer aquele leite que vai perder algumas propriedades. E micro-ondas a gente não usa, tá? Para descongelar. E aí pode oferecer para o bebê. Só que aí a mãe voltou a trabalhar e ela não quer desmamar esse bebê.
E aí, se você oferecer em mamadeira, você sabe que o bebê, quando suga, ele fica uns 50 segundos sugando para efetivamente ativar o reflexo de ejeção da mama de leite. Então, não vem assim, não é o bebê encaixou na mama, suga, já vem. Então, assim, pode ser a melhor mamadeira. Se for nos Estados Unidos comprar, você pagou um dinheirão, não importa. Não, olha, ela é parecida com o peito e tal e qual. Ela vai liberar o leite assim que o bebê suga. Por mais que o fluxo seja menor, então ela é diferente do peito. O fato é que ela aumenta a chance de desmame. Então, a gente, para tomar esse cuidado de não ter esse risco maior de desmame, a gente tenta oferecer de outras formas. Então, 2 formas que eu acho bacana falar. Legal. Essa é a colher dosadora. E essa colher, ela é feita para introdução alimentar. E é uma coisa engraçada, porque não pode usar ela na introdução alimentar, tá? Ela é para colocar a papa, que a gente vai conversar sobre a textura da papa, que não pode ser líquida aqui, então, e dá por aqui para o bebê. Então, a gente não usa para papa, mas a gente usa para o leite materno. Ela é como se fosse uma mamadeirinha. Legal, só que na colher. E aí você vai apertando aqui, vai saindo o leitinho aqui, o bebê suga daqui. Então é diferente, ele não consegue comparar o peito a isso, sabe? Essa é a colher dosadora. E uma outra opção são esses copinhos, tá vendo? Esses copinhos que a criança, que seriam os copos de transição e tal. Que usa, até quando é um pouquinho mais velho, a criança usa isso, não usa? Usa. Então, o que acontece? Eu trouxe esse aqui menor, tem copinhos pequenininhos assim, que o bico é rígido. Esse, o bico é flexível, então não é esse, tá vendo? Tá. Esse é o bico flexível. Esse aqui, ele é maiorzinho, mas ele tem o bico rígido. É com bico rígido. É com bico rígido. Qual que é a ideia? Esse bico rígido, você vem aqui, ele vem com uma válvula. A válvula até já saiu. Vamos ver se eu consigo pegar ela aqui. Ele vem com uma válvula aqui. E essa válvula você retira. Então, pega o bico e retira a válvula. Tirou, descartou. Vamos fechar. Para que serve essa válvula? Essa válvula é para o bebê sugar. A ideia é que ele não sugue. Não sugue, para não confundir. Isso aí. Não comparar. Então, tá aqui o bico rígido, certo? E o copinho. Então, ficou como se fosse um copo americano desse que a gente usa em casa, só que com uma tampa. E aí, quem for ofertar, né, que na verdade não vai ser a mãe, vai ofertando, vai caindo o leitinho aqui, certo? E a criança vai sugando. Legal. Então, na ideia, não vai também sugar, chupar nada, né? Vai só descer. Então, essas são as maneiras que menos confundem a criança no quesito confundir o bico. A gente fala que a introdução alimentar é o primeiro desmame da criança, né? Então, tudo pode confundir, tudo pode fazer o bebê largar o peito. Mas essas formas são as mais tranquilas de fazer. Para dar água, depois dos 6 meses, né? Quando começou a introduzir os alimentos. Pode ser no copinho de bico rígido também. Tá. Pode ser. Consistência da papa, porque antes, e tem até algumas pessoas que chamam de sopa, mas sopa é uma coisa tão líquida. Não Outra é coisa que mudou, né? Não é para ser, então, né? Não é para ser a sopa. As crianças gostam de coisa úmida, não tem problema. Você pode deixar uma comidinha úmida, mas não líquida. Então, quando você vai dar, por exemplo, para a criança a banana, frutinha amassada, amassou a banana, ela não tem uma consistência tipo meio de purê, a criança mastiga aquilo, né? Então, por que quando a gente quer dar comidinha, a gente quer dar líquida, né? Não há necessidade. Mas tem uma coisa que é real. As mães dão a sopa e ela come, sei lá, 10 colherzinhas. E aí vai dar a papa, que a gente fala, come 5. Então, melhor que ela coma 5 da papa do que 10 da sopa. Porque aquilo lá, tudo misturado, não se sente sabor de nada. Batido, a criança praticamente mama na colher, né? Ela faz glup, glup, né? Então, ela não mastiga, não usa os músculos da mastigação, não efetivamente não tem fibra ali nenhuma, não entende a textura dos alimentos, não sabe o sabor de cada alimento. Então, não é legal que a gente deixe essa forma de sopa. Certo? Criança vai engasgar com a forma de purê, a mesma possibilidade da sopa. Ela vai... E se ela engolir direto, tem problema? Sem problema algum. Então, é legal que os alimentos estejam separados, todos os grupinhos separados, para ela entender cada textura e cada sabor, e que seja na consistência de purê, amassado no garfo, né? Então, não é para bater no liquidificador, não é para peneirar, pelo amor de Deus. A gente bate no liquidificador, peneira, fica água suja, né, para dar para criança praticamente, porque você tira tudo, né? Não fica mais nada.
Então, antigamente se fazia sopinha. Bom, a gente vai evoluindo, né? A ideia é que a gente evolui a cada par de anos. Então, a gente está evoluindo e a gente sabe que hoje a melhor opção é dar assim. Eu, como gastro, recebo muita criança com 5 anos com dificuldade de evolução de textura, porque introduziu essa sopa, na verdade. Então, a gente sabe que existem sim os problemas. E a constipação, né? Porque a criança fica com o intestino super travado porque não está recebendo fibra. Já é uma fase que aumenta a chance, né, de ser constipado, de dar uma travadinha. Um minutinho, só para... Nosso tempo está acabando, é uma pena, adoro receber a doutora aqui, eu também adoro esse assunto. Um minutinho para você dizer, se pode oferecer ovo, leite, derivados, peixe, frutos do mar, tudo para criança. Criança não é alérgica, não tem nenhuma contraindicação, pode oferecer desde o 6º mês e é importante que ofereça. Quanto mais você posterga isso, mais chance a criança tem de ser alérgica àquele alimento. Então, isso mudou também de antigamente, é super importante isso, ofereçam os alimentos, testa um alimento por dia, um alimento a cada 3 dias. Fazer esse teste, porque pode ser que a criança apresente alguma alergia, né? Isso, mas faça o teste, sempre orientada pelo pediatra, mas faça sim, não tenha medo não. Vou passar os contatos da doutora, ela faz um trabalho bem legal no Instagram dela também, informando você que está em casa. Vale lembrar que nada substitui uma consulta presencial com o médico para que você possa ter suas dúvidas esclarecidas. Mas né, hoje a gente tem essa facilidade e serve para a gente se nutrir de informação também. Aliás, durante os 9 meses aí da gestação, já dá para ficar de olho, estudar, entender, saber como vai fazer, porque isso demanda também bastante organização, né? Vou passar os contatos então aqui. O Instagram não vai aparecer aqui na tela, mas você vai encontrar aí no seu computador, no seu celular. Doutora, abreviado DRA Bruna Pediatra. DRA Bruna Pediatra, você encontra o Instagram da doutora, tem o site drabrunaPediatra.com.br e o telefone 0 operadora 11 9 4001 7602 4001 7602 com o 9 na frente. Então aproveita a oportunidade para... É um WhatsApp, né? Entre em contato lá também se tiver alguma dúvida. Doutora, obrigada por ter vindo, obrigada por ter trazido tanto material para a gente ilustrar. Nunca dá tempo de falar tudo, porque esse assunto é inesgotável, na minha opinião. Então, volte outras vezes que a gente aborda outros aspectos. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é sempre nosso. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui conosco, sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, a partir das 3h35 da tarde. O vídeo fica disponível lá no canal HIT TV do YouTube. Então, é uma excelente oportunidade para você ver e rever o nosso conteúdo a hora que você quiser. Te vejo amanhã, a partir das 3h35. Tchau!